Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nessa quinta-feira nós temos Conference e Europa League lotando a nossa grade, lotando de verdade, tá? A quantidade de jogos aqui é absurda, tanto na Europa quanto na Conference League, e eu vou fazer obviamente um filtro das equipes mais conhecidas para a gente poder trabalhar. Aqui alguns destaques, posso falar do Manchester United com o novo treinador Rubem Amorim, tentando a sua primeira vitória, né? Junto com o seu novo treinador enfrentando o Bodo Glimt, que é uma equipe bem agressiva. O Tottenham também na Inglaterra recebe a Roma. Tem o Braga pegando o Hoffenheim, que acabou de vencer o Leipzig na Alemanha. Tem a Lazio, líder da competição, enfrentando o Ludogorets. O Porto enfrentando fora de casa o Anderlecht. Na Conference League, talvez o maior destaque seja a equipe do Chelsea. A gente vai falar sobre esses jogos nesse planejamento de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 28 de novembro. Bom, vamos começar o nosso planejamento fazendo aqui um adendo. São 36 jogos, se eu não perdi as contas, nessa quinta-feira. Humanamente impossível você tomar conta de tudo isso, tá? Até porque existe até uma divisão dos jogos às 17 às 12h45, mas os dois horários nas duas competições são iguais. Então você soma os jogos da Conference com os jogos da Europa League. Tudo bem, pode ser que jogos da Conference tenham menos interesse, mas querendo ou não, existir um jogo no mesmo horário faz com que a liquidez, o dinheiro disponível para ser correspondido e depois também a própria fluidez, né, o dinheiro que está sendo correspondido no mercado, acabe sendo dividido. Então aquele jogo que chama muita atenção, que você tem uma expectativa maior, ele vai ser afetado por esse lastro de outros jogos que talvez não tenha tanta expectativa, que não seja tão bom, mas acaba dividindo um pouco das atenções, tá? Então o meu conselho para você, eu vou fazer a minha filtragem aqui, vou comentar sobre, se eu não me engano, são 6 partidas que eu separei, isso. Uma da Conference e 5 da Europa League, mas você também faça o seu filtro aí, tá? E toma bastante cuidado. Tentar fazer todos os jogos não é o caminho. Provavelmente você vai ter complicação para ter atenção. O dia da quinta-feira da UEFA, ele sofre um preconceito muito grande por conta da própria UEFA. Ela colocou a Conference League agora junto, já faz um tempinho, né? Junto com a Europa League. Então, basicamente, todo o prestígio que a Champions consegue ter, a Europa League acaba sendo um pouco afetada, acaba tendo esse preconceito, porque no meio da Europa League também tem Conference League, e isso obviamente também reflete na Conference, né? Então são competições que vão tendo ali o ranço, principalmente aqui das apostas e do trade. Vamos começar na Conference League. Eu quero comentar sobre Heidenheim e Chelsea. Talvez o Chelsea seja o time mais favorito dessa Conference, já é líder aqui com 3 vitórias em 3 jogos. Muito provavelmente, se o Chelsea colocar um pouquinho de vantagem, ele será o campeão, tá? Muito difícil que algum time consiga bater de frente. A única coisa que tira esse título do Chelsea, claro que não é um campeonato de pontos corridos, ainda tem os playoffs, ainda tem as oitavas de final e tudo mais, mas o Chelsea é muito mais time que a maioria. Talvez aqui eu possa colocar a Fiorentina, que foi finalista no ano passado, como uma possível ameaça, mas ainda assim, frente a frente, é muito difícil de bater o Chelsea se ele tiver com o time titular. O que pode complicar a vida do Chelsea é o desinteresse, é não colocar o time titular em alguns momentos, né, na hora das oitavas, das quartas da semi. Aí vai muito da equipe do Chelsea. Como ele já chega nessa quarta rodada líder isolado, muito provavelmente ele vai seguir com o time misto, tá? Se não me falha a memória, no último jogo que ele venceu fora de casa, que foi contra o Panathinaikos, ele chegou até a colocar alguns jogadores titulares. Essa é que é a minha expectativa, ter aqui um time mais titular para que a gente tenha essa cotação do Chelsea em 40 fazendo ainda mais sentido. Porque se for o time reserva, o time misto, ela faz sentido pelo peso da camisa, pela parte técnica do Chelsea, e obviamente por conta do Heidenheim não tá tão bem assim na Bundesliga, na Conference League até que é um time que vem bem, também com 3 vitórias em 3 jogos, mas com o Chelsea fazendo um jogo com time misto, aí é mais complicado de acreditar nessa cotação, principalmente para abraçar essa cotação desde o início, tá? Como eu falei, o Heidenheim, ele tem 2 métricas diferentes em relação ao que ele está apresentando, principalmente em casa na Bundesliga, e o que ele tem apresentado na Conference, né? Nos jogos da Conference League, dentro de casa, ele pegou o Olimpia, que é um time extremamente difícil de pronunciar, e venceu por 2-1. Mas nos últimos jogos, em casa, ele perdeu para o Leipzig por 1-0, ele empatou com o Hoffenheim e ele perdeu para o Wolfsburg por 3-1. No geral, a última vitória foi contra o Hearts, também na Conference League, time escocês, e depois contra o Paphos. Dá para perceber que a Conference League, a maioria dos times são bem assim do submundo.
tá? Você tem alguns times conhecidos, mas a grande maioria é do submundo, tá? Olha só o desempenho do Chelsea na Premier League fora de casa. Esse empate aqui, se eu não me engano, foi contra o United e depois uma vitória recentemente contra a equipe do Leicester, 2-1. E o Heidenheim que vem a 4 jogos sem conseguir vencer dentro de casa. Porém, a gente tem que lembrar que o Heidenheim na Conference, quando ele chegou aqui a 9 pontos, ele já enfrentou equipes mais acessíveis. Essa é a equipe mais forte que o Heidenheim vai pegar. Então, vai fazendo cada vez mais de sentido o porquê dessa cotação tá ali, tá? O Chelsea sai mais na frente do placar, não falhou em marcar em nenhum jogo na Premier League, mas sofreu praticamente em todos os jogos, né? Tem uma média de 1 gol sofrido por jogo. O aproveitamento do Chelsea é muito melhor do que o do Heidenheim, quase 3 vezes melhor. O primeiro tempo do Chelsea, apesar de mais gols marcados, não é tão superior assim. Já no segundo tempo, o Chelsea consegue ter uma superioridade muito maior. O Chelsea chama esse jogo muito mais para um jogo over do que a equipe do Heidenheim, tá? Se você é um trader por aqui, dá pra gente pensar nesse back favorito no Chelsea se o Chelsea entrar com a maioria dos titulares, tá? O que eu te aconselho? Vem aqui no PDF de apoio, se você não tem acesso, é só você se tornar membro do canal. O valor é bem simbólico, tá? E você vai ter acesso a mais de 150 competições. Desce aqui, ó, e vem para a parte de escalação. Aqui você vai conseguir entender quais são os jogadores mais utilizados na Premier League, óbvio que é a competição mais importante para o Chelsea. E aí você vai fazer a comparação da escalação 1 hora antes do jogo, tá? Principalmente aqui, ó, Cole Palmer, principal jogador, o Nicholas Jackson, essa temporada passada não tanto, mas essa temporada está sendo muito importante, o Madueke também, então fica de olho se esses jogadores vão estar disponíveis para poder trabalhar aqui num back favorito. Chelsea misto ou reserva, não entraria a favor do Chelsea por aqui, ficaria mais de olho em gols. O Heidenheim, apesar de não estar fazendo um excelente campeonato na Bundesliga em casa, é um bom time na Conference League e é um time que consegue marcar, na maioria das vezes, contra os grandes na Alemanha, tá? Isso é um cenário bem interessante. O Heidenheim, por exemplo, no último jogo que enfrentou o Leverkusen, marcou 2 gols. Não venceu? Não venceu, né? Mas marcou 2 gols. Então, caso o Chelsea venha com um time misto, um cenário de pelo menos 2 gols e até uma possibilidade de ambas marcam, com uma odd acima de 2, me parece interessante, tá? A correção de preço aqui ela é mais tensa, porque uma cotação de 1,40, se essa cotação fosse invertida, se o Chelsea jogasse dentro de casa na Inglaterra, a cotação seria 1,15, 1,20. Então, é um cenário onde o mercado confia muito no Chelsea, principalmente se tratando de time inglês, o mercado tende a ter uma confiança muito grande. Então, para ter uma correção de preço no Chelsea, o Heidenheim tem que estar fazendo um jogo excepcional. Sinceramente, não acho que o Chelsea vai se comportar de uma maneira tão recuada assim. Então, eu não vou te indicar esse cenário, porque estar contra o Chelsea aqui, muito provavelmente é correr um risco muito grande de tomar um gol contra a posição, tá bom? Esse acho que é o único jogo da Conference League que eu olharia com mais atenção por conta da quantidade de jogos. Não que eu esteja eliminando a Conference do meu quadro de trabalho, mas por conta da quantidade de jogos. Alguns jogos complementares. O Vitória é um jogo interessante contra o Astana fora de casa. Temos aqui o Copenhague contra o Minsk, que também pode ser um bom jogo complementar. Vinkigo Reykjavik, o Betis fora de casa, Fiorentina em casa. A Fiorentina é a atual vice-campeã da competição, também é um jogo complementar interessante. Enfim, eu vou marcar os jogos complementares e deixar listado no link do Radar Esportivo aqui embaixo. Vamos falar agora sobre Europa League. Eu vou começar com a líder Lazio, 1,20 para cima do Ludogorets, um time forte no seu campeonato, mas que aqui na Europa League é um dos últimos colocados, só teve 1 ponto, 1 gol marcado, um saldo de -5 e aparentemente, realmente me parece uma presa mais acessível para a Lazio. Claro, pode ser uma pegadinha? Pode ser uma pegadinha, mas realmente a Lazio vem fazendo bons jogos. Se a gente pegar os últimos jogos da Lazio, a Lazio vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitórias consecutivas e 9 vitórias nos últimos 10 jogos. 9 vitórias em 10 jogos. A única derrota da Lazio foi 1-0 para a Juventus em Turim. Isso daqui é uma grade fortíssima da Lazio. A Lazio venceu o Porto em casa, a Lazio venceu o Genoa, a Lazio venceu o Nice de goleada, a Lazio venceu o Bolonha. É claro, nesse enfrentamento, talvez os maiores confrontos aqui tenham sido contra a Juve, que ela perdeu, contra o Porto, que conseguiu vencer por 2-1. O próprio Bolonha é uma equipe muito chata de se enfrentar. O Nice, goleada também, é um cenário interessante. O Twente fora de casa, mas não são assim equipes tão fortes, tirando a questão do Porto
da Juventus e mais alguns. Mas o Ludogorets também não está tão bem. Então, essa cotação de 1,20 faz total sentido. Aonde o Ludogorets está bem? No seu campeonato. É o líder e melhor visitante da competição. Show de bola. Por lá, o Ludogorets geralmente nada de braçada mesmo. Na Conference, não. Então, aqui depende muito do comportamento. Se você é um trader, primeira conversa aqui, a gente tem que separar joio do trigo, tá? Você é um trader? Até eu sou um trader. Eu trabalho numa exchange, você trabalha na Betfair, a maior bolsa esportiva do mundo. Se você não trabalha, o link está aqui embaixo para você se inscrever. O Pix com saque instantâneo. Eu trabalho cotações de 1,20. Show. O que você vai buscar aqui? Um Ludogorets recuado, uma Lazio pressionando, recuperando segunda bola, amassando o adversário, preço estabilizado, vai tentar buscar uma vitória da Lazio no primeiro tempo, um primeiro gol da Lazio. Show. Básico. Até eu sou um trader, mas eu não trabalho esse tipo de cotação, não tenho metodologia. Não faça nada. Não inventa moda, tá? Não precisa querer aprender a dirigir com o carro já em movimento. Você está no banco do carona, alguém fala para você, quer aprender a dirigir? E o carro tá lá, 60, 70, 80, 90 por hora. Ah, quero. Aí você pula pro banco do motorista, senta na frente do volante e pensa, peraí, o que eu vou fazer aqui agora? É mais ou menos isso que acontece quando você inventa de criar uma metodologia do nada no meio do jogo. Então, dá uma segurada, tá? Não foi preparado, não validou uma metodologia, não tá num processo de validação, fica de fora, tá? Sei que às vezes eu falo aqui, pode causar alguma influência em você, mas não é do seu método, não faça, tá? Telson Panther, poxa, essa cotação de 1,20 ela não é para você. Ali já tem toda a margem da casa, pode ficar tranquilo que no longo prazo apostando nesse tipo de cotação aí você vai devolver tudo. O que eu te indico é tentar buscar cenários mais exóticos. A Lazio vencendo por 2 ou 3 gols de diferença, a Lazio dando uma goleada, tentar buscar uma vitória da Lazio no HT, tentar buscar uma vitória da Lazio no segundo tempo. Tudo isso que eu comentei também está dentro de metodologias. Não é olhar para a cotação de 1,20 e pensar assim, onde será que eu encontro uma cotação próximo de 2? Ah, no handicap menos, sei lá, 2,25, menos 2. Ah, tá, então é aqui que eu vou. Você não trabalha esse mercado. Você não tem conhecimento, você não tem experiência nesse mercado. Você não sabe qual que é a sua taxa de acerto nesse mercado. Simplesmente você está procurando uma cotação mais alta para poder ter um risco-recompensa melhor. Que é até um cenário legal você procurar ter um risco-recompensa melhor, mas você não tem essa metodologia. Então não inventa moda. Porque ao mesmo tempo que eu falo que apostar nesse tipo de cotação vai fazer com que você devolva todo o dinheiro no longo prazo, apostar sem metodologia também, tá bom? Então, os cenários são esses, na minha opinião. Ludogorets fazendo um jogo kamikaze não entraria a favor da Lazio, olharia mais para o mercado de gols. E se você pensa no cenário exótico para gols, um jogo para 4,5, Ludogorets atrás do placar. Por quê? Porque o Ludogorets já vai com 1 ponto, vai chegar aqui a quinta rodada, essa é a quinta rodada, né? Com 1 ponto, e aí, vendo uma Lazio líder, vendo o time ficar fora dos playoffs, pelo menos, vai ter que ir para cima e a Lazio pode ampliar nos contra-ataques. Aí a gente pode ter até esse cenário aqui do 3,5 gols, tá? Mas aí com a Lazio na frente. Quanto mais cedo o gol da Lazio se acontecer, mais eu olharia para o mercado de gols por aqui. Fechou? Aqui hoje eu vou até marcar a possibilidade de trabalhar. Aqui eu sempre coloco pelo menos 2 gols, mas nesse caso aqui seria realmente um jogo, se a Lazio estiver na frente, para ficar de olho num 3, 4,5. Depende do cenário, do momento do gol da Lazio e se o Ludogorets veio para cima ou não. Tá? Anderlecht e Porto, aqui é jogo parelho, de cara a gente abate o olho, já entende que o mercado facilita um pouco mais aqui a odd do Porto, mas que não coloca o Porto assim como extremo favoritismo. O Porto está beirando aqui sair da zona de playoff, com apenas uma vitória dentro de casa, o Porto que empatou com o United, o Porto que perdeu para Lazio, o Porto que não vem tão bem assim como a gente esperava na Europa League. Então é um Porto que precisa da vitória, e é um adversário direto, né? O Anderlecht com 10 pontos, teoricamente pode jogar até por um empate aqui, que deve permanecer dentro da zona de classificação por enquanto. Mas jogando dentro de casa na frente da sua torcida, acho muito difícil que a equipe só fique se defendendo. Até porque o Anderlecht ainda não perdeu na competição. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. O Porto tem uma cotação um pouco mais elevada, mas chega a ser favorito. E é um jogo para correção de preço para se trabalhar ao vivo, tá? O Anderlecht é um dos melhores mandantes da competição, ocupa aqui a 4ª posição na tabela no seu campeonato, vem de 3 vitórias consecutivas e sai na frente do placar com muita frequência. O Porto vem de derrota no último jogo da competição, deixa eu ver para quem foi pro Benfica, né? Uma goleada por 4-1, ou seja, são 3 derrotas consecutivas, foi eliminado aqui da Taça de Portugal pelo Moreirense, acredito que foi eliminado, né? Acredito ter sido jogo único, mas perdeu o jogo pro Moreirense, perdeu de goleada pro Benfica e perdeu para Lazio por 2-1. Precisa dar uma resposta? Precisa. Marcou gol em todos os jogos? Marcou. Dá para pensar no cenário de ambas marcam aqui? Dá, não é um cenário ruim, mas a cotação não é tão boa, tá? Verifica uma cotação um pouco melhor, mas dá para pensar porque o Porto precisa dar uma resposta. O aproveitamento do Porto é muito bom, mas o ataque do Anderlecht também é muito sólido, tá? Então toma cuidado na hora de abraçar o Porto a qualquer
preço. Falando em qualquer preço, temos Manchester United contra o Bodo Glimt. Olhando somente para o lado esquerdo ali, se você tapar a logo do Bodo Glimt, qualquer time que vier para enfrentar o United vai ser um time teoricamente zebra, né? O United tende a ter esse tipo de cotação contra a maioria das equipes da Europa League, tirando o Porto, tirando a Lazio, tirando talvez o Galatasaray, o Tottenham, a Roma em alguns momentos. Mas na maioria das vezes o United vai ter uma cotação esmagada. Só que a gente conhece o Bodo Glimt. Não é à toa que o Bodo Glimt está aqui na frente do United na tabela de classificação. O Bodo Glimt que venceu o Porto, o Bodo Glimt que só perdeu uma partida, tem um saldo positivo. Claro, não é esperado que o Bodo Glimt complique a vida do United na Inglaterra, mas que ele pode marcar um golzinho? Eu acho que pode. O United está tendo mais alguns dias para treinar com o seu novo treinador, Rubem Amorim. Já vinha dando resultado com o Nistelrooy e agora com o Rubem Amorim tende a dar um resultado ainda melhor depois da saída do Ten Hag, tá? Empatou agora recentemente no primeiro jogo contra a equipe do Ipswich, fora de casa, mas tem muito a evoluir. Para mim, é um jogo para ficar de olho nesse back favorito, porque muito provavelmente, pensando em classificação, o Bodo Glimt deve vir para jogar apenas um jogo reativo. E vir para fazer um jogo reativo na Inglaterra, claro, é ter completa confiança do mercado no United, e essa cotação beirando ali a 1,20, 1,25, ela vai ficar estabilizada durante todo o primeiro tempo. Então, se você é um trader, assim como eu falei no jogo recente, se você é um trader que tem método, vale a pena ficar de olho, tá? Cenário perigoso aqui. Verificar antes de entrar no mercado se o Bodo Glimt está puxando contra-ataque. Ou se você já está no mercado, fica de olho se o Bodo Glimt está puxando contra-ataque, se o United está permitindo os contra-ataques, se é uma coisa corriqueira, porque se for, é melhor você fechar do que pagar para ver, certo? É uma equipe do Bodo Glimt que tem características de ser bem agressiva nesse tipo de situação, ok? Não duvido aqui do United, se for com um time pelo menos titular, que a gente tenha no mínimo um cenário de 2,5 gols, porque o Bodo Glimt não é uma equipe que costuma recuar, mas o cenário under desse jogo seria um jogo 0-0 ou o Bodo Glimt na frente. Aí a gente vai ter um jogo ainda mais amarrado. O United na frente fica um cenário mais acessível aqui pra gente ficar de olho em gols, tá? Verifica também a escalação do Manchester United. Claro, o Rubem Amorim pode priorizar a Premier League e acabar utilizando um time mais misto. Tudo vai depender da ideia do treinador. O fato é que ele está dando muito mais minutos aqui para o Rashford. O Rashford já começou fazendo gol contra o Ipswich, então é um jogador também que pode ficar de olho. Se você gosta de trabalhar esse tipo de cenário mais exótico, Rashford, se estiver titular para marcar gol, para dar assistência, é sempre um cenário interessante, tá? O penúltimo jogo da Europa League que eu quero acompanhar é Braga e Hoffenheim. O Braga jogando em casa tem um favoritismo. Na competição, o Braga está na 26ª colocação, fora da zona de playoff. É um confronto direto, porque o Hoffenheim tem apenas um ponto a mais. O Hoffenheim tem também uma vitória, mas teve 2 empates ao invés de um só. E é uma equipe que vem de uma grande vitória para cima do Leipzig. O Leipzig fez um gol, o Hoffenheim empatou, o Leipzig marcou de novo o 2-1, teve empate, 3-1, 3-2, né? E teve empate e depois o Hoffenheim marcou o seu 4º gol. Antes não tinha marcado nenhum contra o Augsburg, em casa empatou 2-2 contra o Lyon. Eu gosto muito dessa equipe do Hoffenheim, tem alguns desligamentos, né? Vamos dizer assim, alguns apagões nessa temporada, mas vem com a mesma base da temporada passada e é um time muito agressivo, que tem de onde tirar em relação a gols. Então eu venho para esse jogo para pensar num cenário de ambas marcas. Esse jogo às 5 horas, uma cotação ruim ainda no pré-live, então eu vou esperar alguma coisa pro ao vivo. Gosto de pensar num cenário para 2,5 gols aqui, principalmente se o jogo já tiver desempatado, ao invés de pegar o 2,5, pega o mesmo 2,5 só que com o cenário de over à frente, tá? Um jogo desempatado pode ser interessante, com uma odd acima de 2, se você tem metodologia, óbvio. E sinceramente, eu não duvido aqui de um Braga podendo se complicar, tá? E claro, o favorito podendo se complicar, a gente pode ter correção de preço. O perigo de trabalhar correção de preço nesse cenário é justamente tomar um gol contra a posição, porque nós temos duas equipes agressivas, tá? O que pesa a favor do Braga é o desempenho do Hoffenheim na Bundesliga fora de casa. São 3 empates consecutivos e nenhuma vitória. Uma equipe que marca pouco na Bundesliga, tá? O Braga tem muito melhor aproveitamento. Então o fato aqui do Braga poder se complicar tem muito a ver com o que o Hoffenheim pode produzir, não com o que ele vem produzindo. É muito mais o seu estilo, tá? Agora, começou o jogo, o Hoffenheim tá acuado, não tá contra-atacando, o Braga tá conseguindo ser efetivo. Esse lei a pior equipe em campo no Hoffenheim faz sentido. Esse back Braga pode fazer sentido em algum momento no jogo. E claro, se o Braga conseguir abrir o placar e o Hoffenheim fosse dar conta do jogo no meio da partida, o Braga pode acabar tendo mais facilidade de ampliar. Fechou? Tottenham em Roma. A Roma ainda não conseguiu vencer fora de casa na Série A italiana. Roma que agora estreou um novo treinador. Na Europa League a Roma tá com 5 pontos, tá na zona de playoff, mas é perigoso tomar um pouco de cuidado
cuidado. Tem time fora da zona de playoff que tem 4 pontos, como é o caso do Braga, que a gente acabou de falar. A Roma, que veio de título de Conference League, final de Europa League com o Mourinho, começou a cair agora um pouquinho. Dá para tentar buscar um cenário mais avançado nessa competição, mas pega uma grande equipe que é o Tottenham. O que resta saber aqui é se o Tottenham vai jogar com a equipe titular ou não. O Tottenham vem jogando com um time misto na Europa League, não é o foco tão grande assim do Tottenham, mas ainda assim ele está dentro da zona aqui de classificação direta para as oitavas de final. Se o Tottenham entrar com um time titular, eu gosto muito de pensar nessa correção de preço da Roma, tá? Ali é a pior equipe em campo. Porém, presta muito atenção que o estilo de jogo do Tottenham, do Postecoglou, é adaptativo. O Tottenham é um time que pode propor, mas ele se sai muito melhor sendo reativo. Vide o jogo agora contra o City, onde o Tottenham meteu 4-0. Vinha de 2 derrotas consecutivas, tinha perdido em casa para o Ipswich, tinha perdido fora de casa na Europa League para o Galatasaray, mas esse cacete no City dá uma animada muito boa na equipe do Tottenham. A Roma, como eu falei na Série A, não venceu nenhuma partida, sai pouco na frente do placar, tomou o dobro de gols que sofreu, mais que o dobro, e tem um aproveitamento muito ruim. Então, para que eu trabalhe contra o Tottenham aqui, eu tenho que ser cenários muito curtos. Trabalhar contra a Roma é um cenário muito mais acessível para mim, porque a Roma não está apresentando um bom futebol. Agora, trabalhar contra o Tottenham é bom tomar cuidado, porque se tiver com um time titular, o Tottenham sabe jogar reativo e vai dar a impressão de que ele está mal, mas ele pode acabar aproveitando para poder punir a Roma no contra-ataque. Então toma muito cuidado, tá? Eu não duvido desse jogo aqui de uma situação de ambas marcas. Apesar da Roma não ter assim um ataque tão bom, o Tottenham vem sofrendo com bastante frequência. Sofreu do Ipswich 2 gols, do Aston Villa 1 gol, do Manchester City 1 gol, do AZ não sofreu, do West Ham sofreu 1. Então é uma equipe que produz gol, mas que sofre também. Então essa situação de ambas aqui me agrada se for com uma cotação mais elevada. O Tottenham na frente do placar com a Roma vindo para cima, o 2,5 também me interessa. Cotação inicial não é boa, mas ao longo do jogo pode ser interessante. Fechou? Eu vou deixar aqui embaixo o link do Radar Esportivo com todos os outros jogos complementares que eu indicaria para você ficar de olho. Lembrando, não tentar fazer tudo, na minha opinião, é o ideal, porque os jogos vão roubar a atenção um dos outros e também vai haver aqui uma divisão, né, na questão de liquidez. Então, às vezes, o dinheiro disponível para ser correspondido, dependendo do tipo de mercado que você trabalha, se for um mercado de goleado, um mercado mais exótico, vai ficar um pouco mais difícil, tá? Deixo aqui embaixo também o espaço aberto para você me ajudar com informações, complementos e correções, e deixo o link da minha parceira Betfair para você trabalhar se você não tem a sua conta na maior exchange do mundo. Vou deixar o link aqui embaixo, o Pix instantâneo na sua conta na hora de sacar. Beleza? Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Um grande abraço, fica com Deus e até amanhã.